Glória a Deus. Meus queridos, uma ótima noite a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Tem alguém feliz aqui nesta noite? Glória a Deus, motivo de alegria estarmos aqui por mais uma vez. Até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Glória a Deus. Levante a mão direita para cima, você que pode, e diga assim: ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estar na tua casa, no meio de pessoas tão especial, que faz parte da minha vida e do meu ministério. Se é verdade o que você disse, aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Eu quero pregar com um tema baseado na série de vocês, de todo o coração, não é isto? Sim ou não? Qual é o nome da série? De todo o meu coração. E eu quero pregar com um tema: eu preciso ser amigo de Jesus. Repita comigo: eu preciso ser amigo de Jesus. Amigo trai? Aleluia, Jesus. Capítulo 11, versículo 35. Você que não tem a Bíblia, procura a pessoa mais bonita da igreja aí, pega uma carona com ele, em nome de Jesus. Jesus é um pão tão grande que dá para alimentar toda a multidão de uma vez só, não é verdade? Eu quero agradecer o pastor Everton, o pastor Wagner, o pastor Iracema, pela oportunidade, a minha esposa que está ali, aquela gatinha, ela é minha esposa, viu, irmão? Em nome de Jesus, viu? Aleluia. A todos vocês, que Deus possa abençoar a vida de vocês cada vez mais. Capítulo 11, versículo 35. Amém? Capítulo 11, versículo 35, está escrito assim: E Jesus, olhe para mim aqui, querido. Como que alguém pode chorar por uma coisa que ele consegue trazer de volta? Se eu perder essa toalhinha aqui, mas se eu conseguir trazer de volta, eu vou chorar por ela? Mas o texto disse que Jesus chorou. Verso 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu aos olhos do cego fazer também com esse não morresse? Uma pergunta. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posto sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Verso 40. E disse-lhe Jesus: quem é que disse? Não te hei dito que se creres nesta noite de domingo verás a glória de Deus? Ah, Jesus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres e ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Qual era o nome do rapaz? Versículo 44. E o defunto saiu. Ah, Jesus. O escritor chama de defunto, Jesus chama de Lázaro. Eu vou falar de novo. O escritor disse: o defunto saiu, mas Jesus lhe chama pelo nome. Para
Para o homem é defunto, para Jesus é Lázaro. Para o homem está morto, para Jesus ainda ele chama pelo nome. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto em volta de um lenço. E disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Amém? Toma teu assento aí, glorificando a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, olhe para mim aqui, por favor. Prometo não me delongar muito, mas eu quero pregar nessa noite com o tema: eu preciso ser amigo de Jesus. O texto que ora acabamos de ler, por certo, é um texto bastante conhecido, é um texto muito pregado, é um texto que ficou famoso depois que a cantora Aline Barros fez aquela canção inspirada nesse texto aqui: ressuscita-me, me chama para fora. Quantos conhecem essa passagem bíblica aqui? Deixa eu ver, levante a mão. Aleluia. A igreja de Betinho aqui é crente bom. Aleluia, pastor Iracema, é crente bom. O texto que ora acabamos de ler, ele tem uma história dentro de outra história. A história de Lázaro é uma história fantástica, mas o que me chama a atenção aqui é o que vai acontecer no capítulo 11. Só que a Bíblia diz assim, que quando Deus cria o homem, quando Deus cria todo o projeto ali, o projeto e o propósito de Deus era que o homem vinha se relacionar com Deus, Deus fosse amigo do homem, Deus entendesse o homem entendesse a Deus. Esse era o propósito e o projeto de Deus. Quando Deus cria o homem, Deus procura um lugar perfeito e fantástico para que o homem pudesse habitar. E logo Deus ali cria um jardim dentro do Éden. Nós usamos a expressão de jardim do Éden, mas na verdade é o jardim dentro do Éden, porque o Éden já existia. A palavra Éden significa lugar de delícia, lugar de coisas boas. Então o projeto de Deus era que o homem vivesse no lugar de delícias e no lugar de coisas boas. E Deus coloca o homem ali dentro ali, e o homem começa a viver ali dentro do Éden. E eu sempre digo que nunca houve uma igreja tão perfeita e tão linda como a igreja do Éden. Eu sei que a igreja batista, casa de Davi, aqui geração de Davi, é uma igreja perfeita, uma igreja linda, mas nunca houve uma igreja tão perfeita como a igreja do Éden. Por que, pastor Jardel? Imagine Adão e Eva esperando aquele culto começar. Imagine os dois dizendo: que hora o culto começa? E quem vai fazer o louvor? Eu sei que o louvor aqui é perfeito, mas imagine quanto o louvor começava dentro do Éden, pastor Iracema. Os anjos chegavam e começavam a dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E quem é o pregador da noite ali dentro do Éden? A Bíblia diz sim que todo dia, na viração do dia, o próprio Deus descia para pregar a palavra. Esse culto é fantástico. Os anjos fazem o louvor e o próprio Deus é o pregador. Esse culto é fantástico. Só que não se assuste, todo o propósito de Deus e toda a promessa de Deus na sua vida vai ter princípio. Deus nunca vai criar um propósito na sua vida sem antes colocar um princípio. Lembra de Adão? Lembra de Sansão? Deus levanta Sansão para ser juiz de Israel, mas estabeleceu o princípio na vida dele. O propósito de Deus na nossa vida só é válido enquanto nós mantemos o princípio de Deus na nossa vida. Quebrou o princípio, quebra seu propósito. O homem quebra ali o princípio de Deus ali. A Bíblia diz assim que Deus agora desce dentro do Éden para procurar o homem. Deus sabia que o homem tinha errado, sim ou não? Deus sabia que o homem tinha errado, porque Deus é onisciente, onipresente. Deus sabia que ele tinha errado. Só que a Bíblia disse que o homem agora se esconde de Deus, e Deus desce ali e começa a procurar. Adão, 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 aonde você está? E a Bíblia disse que o homem se escondeu de Deus. Quando o homem se esconde de Deus, só se esconde quem teme, só se esconde quem deve, só se esconde quem tem culpa. Só que Deus desceu ali e começa a procurar o homem dentro do Éden. Mas não era para Deus expulsar o homem ali e colocar ele para fora, não. Deus queria ouvir da sua boca o que tinha acontecido. Lembra de Davi? Davi tinha errado, Davi tinha pecado, Davi adulterou. Mas quando Deus se manifesta perante Davi, ele disse: Senhor, se quiser levar o trono, leva. Se quiser levar o cetro, leva. Se quiser levar a coroa, leva. Só não tira a tua presença da minha vida, porque eu não vou saber viver sem ela. Deus queria chegar perto de Adão e dizer: o que você tem para me falar? Adão tinha que virar para Deus e dizer: Senhor, nós pecamos, quebramos o princípio, erramos, falhamos, mas nós ainda te amamos, Senhor. Nós ainda te amamos. Não nos lança fora da presença. Mas o homem não confessa.
Ele lança a culpa na mulher, a mulher na serpente, aí começa a bagunça. Ele sai agora para fora do Éden agora e começa a viver do lado de fora. E você vai ver que o homem se torna um estranho perante Deus. É a mesma coisa de Deus vem pela direita e o homem vai pela esquerda. É a mesma coisa de você vir num culto como este daqui, você canta, você adora, você pula, mas você sai dizendo: a minha bênção, o meu milagre não veio. Mas a verdade é que todo culto como este daqui, a tua bênção e o teu milagre, ela desce sempre. Só que toda vez que ela descer, ela vai te procurar no centro de uma cidade chamada vontade de Deus. E se você estiver no centro da vontade do Senhor, a tua bênção vai te abraçar e vai embora com você. Mas se você estiver fora, ela vai dizer: deixa eu voltar no próximo culto. Quem sabe no próximo culto ele está no centro da minha vontade. O homem se torna estranho perante a Deus. Passa todo o Antigo Testamento, quando chega o Antigo Testamento e o Novo, você vai ver que tem uma página branca ali. Ali simboliza 400 anos que Deus ficou calado sobre a terra. Imagina um dia sem ouvir a voz de Deus, já é ruim. 2 dias, uma semana, um mês sem ouvir Deus falar, já é ruim. Imagine 400 anos sem Deus falar sobre a terra. O homem se tornou estranho, mas quando Cristo se manifesta sobre a terra agora, Jesus vem para restaurar a aliança que foi quebrada. Jesus vem para trazer o homem para perto de Deus agora. E não se assuste, Jesus começa o ministério fantástico, 3 anos e meio. Ele começa a pregar, começa a curar, começa a salvar, começa a libertar. Mas o primeiro ministério que Jesus começa vai ser pelas casas. E todas as casas que Jesus entrou, não se assuste, ele entrou uma vez só, biblicamente falando, e não voltou mais. Por quê, pastor? Porque o povo não queria ele por aquilo que ele era, por aquilo que ele tinha para oferecer. Se ele oferecesse alguma coisa, a porta, minha casa está aberta para o Senhor. Mas se o Senhor não oferecer nada, eu fecho a porta. Ele vai na casa de Zaqueu uma vez só e não volta mais. Ele vai na casa de Simão uma vez só e não volta mais. Ele vai na casa de Jairo uma vez só e não volta mais. Ele vai na casa da sogra de Pedro uma vez só e não volta mais. Por quê, pastor? Porque todas as casas que Jesus entrou, ele entrou para levar alguma coisa. Ele vai na casa de Zaqueu para levar a salvação. Ele vai na casa de Jairo para levar a vida. Ele vai na casa de Simão para dar um sermão. Ele vai na casa da sogra de Pedro para levar a cura. Mas todas as vezes que Jesus entrou na casa de alguém, ele entrou uma vez só e não volta mais. Mas todas as pessoas que vão na nossa casa uma vez só e não volta mais, não é amigo da família. E Jesus vai uma e não volta. Por quê, pastor? Porque o povo não queria ele por aquilo que ele é. O povo queria Jesus por aquilo que ele tinha para oferecer. Se ele oferecesse milagre, o Senhor volta. Se o Senhor derramar bênção, o Senhor volta. Só que todas as casas ele vai e não volta mais. Só que um certo dia, Jesus estava sentado numa mesa, juntamente com os fariseus, porque ele foi convidado, diz a Bíblia. E de repente vê uma mulher agora para roubar a cena, pastor Iracema. E ela pega um vaso de alabastro, diz a Bíblia, e quebra no lugar mais alto que o homem consegue chegar. Qual é o lugar mais alto que o homem consegue chegar, pastor Wagner? Nos pés do Senhor Jesus. Ela pega o vaso e quebra nos pés do Senhor Jesus. Judas vai à loucura, porque aquele vaso com alabastro era 6 meses de trabalho sem gastar com um centavo, pastor Everton. Ela pega 6 meses de trabalho e quebra nos pés de Jesus. Quando isso acontece, o povo olha aquela mulher roubando a cena. Ela mergulha no lugar mais alto, diz a Bíblia, nos pés de Jesus, e pega os cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. Mas a pergunta é, se a intenção dela era enxugar os pés de Jesus, ela pegava um tecido que tem o poder maior de absorver o líquido, mas quando ela passa os cabelos para enxugar os pés de Jesus, ela não quer enxugar os pés de Jesus, irmão Josué, ela quer compartilhar a essência que estava nele. Eu vou falar, ela quer compartilhar o perfume que estava nele. Por quê, pastor? Porque aonde que ela chegasse, o povo ia dizer: eu conheço esse cheiro, eu conheço essa essência, eu conheço esse perfume. Não é da terra, é do céu, é do céu, é do céu. Oh, meu Deus! Ela queria compartilhar a essência que estava nele, porque aquela essência não era da terra, era do céu. Ela sabia que as coisas terrenas têm data de validade, mas as coisas do céu são eternas.
Ela sabe que a coisa da terra é passageira, mas a dos céus são eternas. E Jesus não tem tempo de validade. Ele é eterno e sempre será eterno. Ela está dizendo: eu não quero qualquer essência, eu quero a tua essência, Senhor. Eu não quero qualquer perfume, eu quero o teu perfume, porque aonde que eu chegar, o povo vai dizer: esse perfume não é da terra, é de Jesus de Nazaré. Essa essência não é da terra, é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus de Nazaré. Depois dessa cena, você que é crente do São Caetano aqui, é crente bom, Jesus se torna amigo da família. Ele vai uma vez, pastor Edson, vai duas, vai três, vai quatro, vai cinco, e se torna amigo da família. Imagine Jesus entrando na casa de Lázaro, irmãos. E olha que Jesus não andava sozinho, não, andava com 12 camaradas famintos atrás dele. Os discípulos de João olhou e disse: os discípulos de Jesus é comilão e beberrão. Imagina alguém chegar na tua casa com 12 camaradas famintos para sentar na tua mesa para almoçar. Imagine Jesus chegando na casa de Lázaro com 12 discípulos atrás dele. Imagina a recepção de Lázaro: Senhor, que alegria o Senhor na minha casa. Que alegria o Senhor poder sentar na mesa comigo. Que alegria o Senhor poder compartilhar do alimento da minha casa. Entra, Senhor, a casa é sua. Por quê, pastor? Porque na casa de Lázaro, Jesus não tinha que mostrar nada. Na casa de Lázaro, se ele abençoasse ou não, se ele operasse ou não, ele era amigo da família. Eu vou falar de novo. Na casa de Lázaro, ele abençoando ou não, operando ou não, ele era amigo da família. Na casa de Lázaro, não tinha esse negócio: eu te abençoo e você me abençoa, eu te dou e você me dá. Não, na casa de Lázaro ele é amigo da família. Imagine quando Jesus chegava, cortava o deserto, entrava na casa de Lázaro. Imagine Marta e Maria, e aqui que você vai entender a interpretação das duas. Marta, olha, Jesus vive como homem, Maria como Deus. Imagine Marta dizendo: Senhor, o Senhor cortou todo o deserto, senta na mesa que eu vou preparar um banquete para o Senhor. Que alegria o Senhor poder entrar na nossa casa. Que alegria nós poder chamar o Senhor de amigo da família. Imagine Jesus sentando na mesa. Imagine Maria dizendo: Senhor, deixa eu adorar só mais um pouquinho. Deixa eu adorar só mais um pouquinho. Deixa eu mergulhar no lugar mais alto só mais um pouquinho. Imagine enquanto Jesus vai embora. Imagine Lázaro dizendo: quando é que ele vai voltar? Imagine Lázaro mandando um servo ir para as montanhas dizendo: olha se Jesus está vindo para a nossa casa de novo. Porque na casa de Lázaro ele era amigo da família José. Só que um certo dia, o amigo de Jesus vai adoecer. Lázaro adoece, diz a Bíblia. Só que na cultura judaica as mulheres não podiam atravessar a cidade. Elas eram apedrejadas. Imagine Marta e Maria dizendo: e agora o que vamos fazer agora? Ela olha e disse: o nosso irmão está doente. Só que nós não podemos atravessar a cidade. Alguém tem que buscar Jesus para vir na nossa casa. E ela olha e encontra um servo da casa agora. E ela passa uma missão para o servo dizendo: você tem que trazer Jesus para cá. E quando chega lá, fala com ele que Lázaro está doente. Imagina o servo agora de Lázaro dizendo: como eu vou encontrar Jesus? Porque um dia Jesus está em Nazaré, outro dia ele está na Galileia, outro dia ele está em Cafarnaum. Como vou encontrar Jesus? Imagina o servo dizendo: eu sei como encontrar Jesus. Como você vai encontrar? Aonde a glória estiver manifestando, lá ele vai estar lá. Aonde que a presença de Deus estiver manifestando, lá Jesus vai estar lá. O servo sai para procurar Jesus. E parece que chega uma notícia dizendo: eu fiquei sabendo que lá em Caná da Galileia estava acontecendo um casamento, pastor Hector. E o casamento ia ser destruído, ia ser acabado. Mas quando Jesus chega lá, o casamento é restaurado. O diabo achou que ia acabar com o casamento, mas quando Jesus entra no casamento, o casamento permanece de pé. Ele é restaurado. Porque, pastor, aonde que Jesus chega, não tem fim para o casamento. Ele restaura o casamento. Jesus chega lá na Caná da Galileia, transforma a água em vinho. O vinho na Bíblia era alegria. Se tem uma coisa que não pode faltar no casamento, é alegria. E faltou alegria, mas Jesus coloca alegria no casamento. Ele restaura o casamento. O servo chega e diz: ei, Jesus está em Caná da Galileia. Alguém disse: não, ele passou por aqui, fez um milagre, mas já foi embora. Aonde que ele está? Alguém disse: eu fiquei sabendo que lá em Jericó tinha um cego lá, rapaz. E não é que ele está enxergando. Vai para lá que você
vai encontrar Jesus. Lá vai o servo com a mochila nas costas para encontrar Jesus. Quando chega em Jericó, ele pergunta: Jesus está na cidade? Alguém disse: ele até passou aqui na cidade, curou um cego, mas já foi embora. E aonde que ele está? Eu fiquei sabendo, rapaz, tem um alvoroço lá em Cafarnaum. Tinha um paralítico lá, e não é que ele está carregando a cama nas costas. Dá um alvoroço na cidade, vai para lá. E o servo vai para Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum, ele pergunta: Jesus está na cidade? Alguém disse: ele até passou por aqui, mas já foi embora. E aonde que ele está? Eu fiquei sabendo, rapaz, que do outro lado, lá em Tiberia, lá tem lá um paralítico também que está correndo, vai para lá. Ele vai, quando chega lá pergunta: Jesus está na cidade? Alguém disse: não, ele já foi embora. E como vou encontrar Jesus? Alguém disse: eu sei como encontrar Jesus. Como eu vou encontrar? Eu fiquei sabendo que lá no bairro São Caetano, lá no culto de domingo, ele vai estar lá. Ele vai, eu vou profetizar, ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Só quem acredita que ele já chegou da casa. Oh, meu Deus. Escute isso aqui, irmão. Quando o servo chega, a Bíblia diz assim que pedi mal, porque não sabemos falar. O servo não chegou: Senhor, Lázaro está enfermo. Não. Senhor, aquele que o Senhor almoça na casa dele, servo, o almoço está enfermo. Não. O servo era astuto. Ele disse: Senhor, sabe aquele que o Senhor ama? Sabe aquele que o Senhor chama de amigo, que gosta dele, ama ele? Está enfermo. O servo não disse: Lázaro está enfermo. Ele disse: aquele que o Senhor ama, aquele que o Senhor chama ele de amigo, está doente, está enfermo. Jesus olha e disse: a enfermidade não é? A enfermidade não é? Escute isso aqui, pega isso. Ele vem como servo e volta com uma palavra profética. Que é isso, pastor? Ele vem como servo e volta como profeta. Ele vem como servo, eu vou profetizar. Ele vem como servo e volta como profeta. Saiu da tua casa como servo, mas vai voltar como profeta, porque vai levar a palavra para tua casa. Você vem como um servo para cultuar, mas vai voltar como um profeta, porque a palavra vai estar com você nesta noite. O servo volta e disse: Jesus diz que a enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morre. Mas peraí, pastor, Jesus diz que a enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morre. E por quê, pastor? Porque aquilo que é morte para nós é vida para ele. Aquilo que é ponto final para nós é vírgula para ele. Aquilo que parece impossível para nós não tem mais jeito, para ele nada é impossível. Só que Lázaro morre. Quando Lázaro morre, você vai ver na Bíblia que quem era pobre era cova aberta. Lembra de Eliseu? Cova aberta, morreu cova aberta. Lázaro era fazedor de banquete, morava em Betânia. Lázaro morre, eles pegam Lázaro agora, levam para uma caverna, 15 degraus subindo e 15 descendo. Lá embaixo uma mesa de mármore, era costume egípcio, enrolava no lençol, deixava 7 dias ali, e depois que sepultava o defunto. E passa um dia, 2 dias, no segundo dia da cultura judaica, pastor Wagner, passava um grupo chamado Barquiteriana, filhos da esperança. Eles passavam para assinar a certidão de óbito. Por isso que Jesus ressuscita no 3º, porque alguém já tinha dado a certidão de óbito ali. Passa um dia, Lázaro está na caverna. 2 dias, Lázaro está na caverna. 3 dias, pastor Iracema. A ciência diz que 4 dias, numa Palestina onde é 8 ou é 80, o cérebro já começa a jogar água para fora. No 4º dia, Jesus está pregando, diz a Bíblia. Ele para o culto e disse: vão para Betânia. Ah, não entendeu? Vou falar de novo. Ele para o culto do 4º dia. Lá tem 4 dias que está na caverna morto. Ele para o culto e diz: vão para Betânia. Os discípulos não entendem nada, porque Jesus disse que a enfermidade não era para a morte. E quando ele vai para Betânia, a multidão vai atrás. E a multidão não entende o porquê que ele vai para Betânia. E quando ele vai para Betânia, a morte estava lá em Betânia. A morte levanta o ouvido de José e disse: eu conheço esse povo, eu conheço essa caravana. E não se assuste, antes da morte, antes de Jesus vencer a morte na cruz do Calvário, a morte já conhecia Jesus. Por que, pastor? Lembra da filha de Jairo?
Lembra da filha de Jairo? A morte estava na casa de Jairo, mas quando Jesus chegou na casa de Jairo, a morte diz: não tem como de vencer a caravana da vida. Lembra do filho da viúva de Naim? Lá ia uma caravana para sepultar o menino, mas do outro lado vinha a caravana da vida. E toda vez que a caravana da vida chega, o milagre acontece. Eu vou falar: toda vez que a caravana da vida chega, o milagre acontece. Quando a morte olha e disse: eu conheço esse barulho, eu conheço esse barulho. Bate o pé no chão, você que pode aí, bate o pé no chão. A morte olha e disse: eu conheço esse barulho, eu conheço essas pisadas. De quem é? É do povo que anda com Jesus, é do povo que anda com Jesus. E aonde que esse povo chegar, aonde que esse povo coloca o pé, a glória de Deus se manifesta. A morte olha e disse: se esse povo chegar, o milagre vai acontecer. Escute. Imagine Jesus chegando ali. O povo estava do lado de fora, era costume judaico. Escute isso aqui, irmãos. E a Bíblia diz que um deles que estava no velório ali, no sepultamento de Lázaro, que nem estava na caravana da vida. Muitas vezes a Bíblia diz assim, que os filhos da treva são mais prudentes que os filhos da luz. Crê mais que Jesus pode operar. Um deles que estava lá, nem estava na caravana da vida, disse: não podia esse que abriu os olhos do cego fazer que esse não morresse? Aquele que estava ali, que nem andava com Jesus, sabia que ele podia operar. Imagine Jesus chegando, toda a multidão ali, Jesus chegando, dizendo: shalom, 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 a paz do Senhor, shalom, shalom. E a Bíblia disse que Marta para Jesus e disse: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus passa dela, diz o texto. Mas quando Maria vai falar a mesma palavra: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pastor, por que quanto Marta fala, Jesus passa, e quanto Maria fala, o texto disse que ele chora? Se a palavra foi a mesma, a oração pode ser a mesma, a súplica pode ser a mesma, o que vai mudar é a atitude. Não entendeu? Vou falar. A oração pode ser a mesma, mas o que vai mandar é a atitude. Marta fala olhando nos olhos de Jesus: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Dá um sermão nele. Quanto Maria vai falar, ela faz isso aqui, ó, mergulha nos pés de Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus para. O texto diz que ele chora, mas no hebraico não é chorar, é se mover. Por quê, pastor? Porque ele olha para aquela cena, aquela mulher mergulhando nos pés dele, vai trazer à memória o que dá esperança. O que é esperança, pastor? Lá atrás, quando Lázaro estava bem, quando Lázaro estava vivo, ela estava quebrando o vaso de alabastro, dizendo: Senhor, não é porque o meu irmão está lá dentro que eu parei de adorar, não é porque o meu irmão morreu que eu parei, eu não mudei, eu continuo a mesma. Que é isso, pastor? Adorador que é adorador, a prova não para, a luta não para, a circunstância não para, nada pode calar um adorador, nada vai te parar. Jesus para, vê a cena. Quando Lázaro estava vivo, ela estava adorando. Lázaro está morto, ela continua adorando. Ela está dizendo: eu não mudei, Senhor, eu continuo sendo a mesma. Jesus para e olha e se move em si mesmo. O que é isso, pastor? Só existe um versículo na Bíblia. Escute isso aqui, irmãos. Eu sei que vocês é bom de Bíblia aqui. Em tudo Deus criou falando. Haja céu, haja luz, haja água, falando. Deus não precisa levantar do trono para nada, porque Ele é Deus. Se eu adorar ou não, Ele continua sendo Deus. Eu fazendo pirraça ou não, Ele continua sendo Deus. Isaías entra dentro do templo e disse: eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. Isaías 6. Estevão morre também no Atos capítulo 6, disse: eu vi Cristo à direita, mas Deus estava sentado no trono. Em 31.773 versículos da Bíblia, só existe um que Deus se coloca de pé. Eu vou falar de novo. Em 31.773 versículos da Bíblia, só existe um, pastor Heber, que Deus se coloca de pé. Como, pastor Jardel? Se eu cantar bonito, não. Se eu pregar bonito, também não. Se eu adorar bonito, também não. Deus continua sentado. E como Deus se levanta? Aí um salmista que pecou, errou, falhou, adulterou,
Ele acha o segredo, pastor, e disse: por causa de uma lágrima. Por causa de uma lágrima. De quem, Davi? De um profeta? Não. De um sacerdote? Não. De um levita? Não. Por causa de uma lágrima de um adorador, eu, Senhor, me colocarei de pé e farei justiça pela vida daquele que me adora. É por isso que ele vai dizer: o choro só dura uma noite, porque Deus não aguenta ver adorador chorando. A alegria vem pela manhã. Quando Jesus vê ela chorando nos pés dele, ele está dizendo: vou ter que trazer Lázaro de volta. E ele passa, chega no túmulo. Deixa eu correr aqui. Ele chega no túmulo. Era costume judaico, pastor Wagner, eles iam enfeitar o túmulo. Colocava flores, arranjo, enfeitava. Colocava um tecido azul e branco, representando que aquele lá foi para o céu. Quando Jesus chega, ele disse: tirai a pedra. Senhor, tirai a pedra. Ele está dizendo: quem mandou colocar a pedra no caminho de Lázaro? Quem mandou colocar a pedra no caminho dele? A mesma mão que fez calo para fechar vai fazer calo para abrir. Tirai a pedra. Eu vou falar: tirai a pedra. A mesma mão que fez calo para fechar vai fazer calo para abrir. Tirai a pedra. Alguém diz: Senhor, mas o túmulo está perfeito. Olha o arranjo que colocamos lá, enfeitamos tudo. Só que escute uma coisa: eles estavam preocupados com o que estava do lado de fora. Jesus disse: eu não quero saber de arranjo que está bonito por fora, eu quero saber o que está lá dentro. Eu vou falar: eu não quero ver a beleza de fora. O que importa para mim não é o arranjo, é o que está lá dentro. O que importa para mim não é do lado de fora, mas é o que está do lado de dentro. Eles tiram a pedra. Escute isso aqui: o que estava lá dentro era um corpo de Lázaro. Lázaro tinha morrido, sim ou não? Tinha morrido. Agora olhe para mim aqui, irmão. Vocês que é crente do São Caetano, é crente bom. Antes de Cristo passar pela cruz do Calvário, quem morria ia para onde? Lucas 16. Seio de Abraão. O próprio Jesus conta a história. Antes dele passar pela cruz do Calvário, quem morria é seio de Abraão, pastor Iracema. Se Lázaro morreu, o corpo vai para onde? Ele volta para o pó da terra, sim ou não? O espírito volta para onde? Para Deus. E a alma? Segue o caminho que buscar. Nós brasileiros arrumamos um jeitinho para tudo. O camarada pode ser ruim o que for, morreu, Deus dá um bom lugar, pastora. Jeitinho brasileiro. Mas a Bíblia não tem meio termo. É céu ou inferno, é diabo, é Deus, é verdade ou é mentira. Não tem como discutir com a Bíblia, irmãos. Se Lázaro morreu, o que está na caverna é um corpo, uma carcaça. É um carro sem motor que não serve para nada. O espírito já foi para Deus. E a alma? Seio de Abraão. Agora olha para mim aqui, só a conjectura teológica minha, pastor Bago. A Bíblia diz que no seio de Abraão eles conversavam, pastor Everton. Abraão é o líder lá. Imagine eu pensando Lázaro chegando lá. Alguém diz, o anjo grita: tem visita chegando. Imagine Abraão correndo para receber. Quem és tu? Eu sou Lázaro. Da onde? Jerusalém? Não, Betânia. Tu era profeta? Não. Queria, mas não foi. Sacerdote? Também queria, mas não foi. Levita? Não. Escriba, o que você era? Amigo de Jesus. Amigo de Jesus. Eu não preciso ser profeta, não preciso ser sacerdote. O que eu preciso é ser amigo de Jesus. É amigo de Jesus. É amigo do Filho de Deus. Imagine Abraão recebendo Lázaro, pastor Everton. Amigo de Jesus, já desceu já. E o que está acontecendo? O cego está enxergando, o paralítico está correndo, o morto ressuscita. E a glória se manifestou no meio do povo. Imagine Abraão dizendo: entra, rapaz. Imagine Lázaro entrando, irmão. O visitante é meio acanhado. Imagine Lázaro entrando no seio de Abraão. Quem é esse aqui? Esse é Jacó. E aquele lá? Moisés. Ei, rapaz, já preguei tanto sobre tu, Moisés. E aquele pequenininho? Davi.
E esse outro? Eliseu, rapaz. E aquele lá? Elias. E Lázaro vai entrando. Imagine Abraão dizendo: vamos fazer um culto aqui, já que o irmão chegou. Vamos fazer um culto aqui. Igual da igreja batista, vamos fazer um culto aqui. Moisés dirige o culto, Davi, a tribo de Azar, faz o louvor, e o irmão que chegou dá o testemunho. Imagine Lázaro lá, dentro do seio de Abraão. Só que não se esqueça que lá embaixo Jesus estava na porta do túmulo. E de repente ele libera uma palavra hebraica dizendo: Catai ofelon, fumagalha tadá. Que é isso, pastor? Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Aquela voz entra dentro da caverna. Não pode ficar na caverna, porque só tem uma carcaça de um corpo ali. A voz começa a subir. Imagina os demônios reconhecendo a voz. É a voz do Filho de Deus, tem que me se curvar. A voz vai subindo. Os anjos olham a pastor e dizem: eu conheço essa voz. É do Filho de Deus, é de Jesus. Os anjos se curvam. Quando a voz vai entrando dentro do seio de Abraão: Lázaro, Lázaro, sai para fora. Imagine Abraão parando no culto dizendo: que voz é essa? Eu conheço a voz do Pai que falou comigo no Monte Moriá, mas essa voz eu não conheço. Que voz é essa, Moisés? Moisés disse: eu conheço a voz do Pai que falou comigo na sarça, mas essa voz eu não conheço. Que voz é essa, Isaac? Isaac disse: eu conheço a voz do Pai que falou comigo nos cavalhais de Manre, mas essa voz eu não conheço. Que voz é essa, Jacó? Jacó disse: eu conheço a voz do Pai que falou comigo lá em Betel, mas essa voz eu não conheço. Que voz é essa, Davi? Davi disse: eu conheço a voz do Pai que falou comigo na beirada da minha cama, mas essa voz eu não conheço. Que voz é essa, Elias? Elias disse: eu conheço a voz do Pai que falou comigo debaixo de um pé de zimbro, mas essa voz eu não conheço. Que voz é essa, Eliseu? Eliseu disse: eu conheço a voz do Pai que falou comigo na beirada do rio Jordão, mas essa voz eu não conheço. Que voz é essa? Alguém levanta e disse: eu conheço a voz. Eu conheço a voz. É a voz do meu amigo. É a voz do meu amigo. É a voz de Jesus. Eu conheço a voz. É a voz do meu amigo. Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Pastor, quem se prepare para Jesus te chamar você pelo nome. Não entendeu? Vou falar. Se prepara, porque Ele vai te chamar é pelo nome. Tira o nome de Lázaro e coloca o teu nome. Sai para fora. Sai do comodismo e vem para a minha glória. Vem fazer a obra. Vem andar comigo. Imagine Lázaro, pastor Wagner dizendo: o culto tá bom, Abraão. Foi legal te ver, Moisés, mas não vou poder ficar no culto, porque o meu amigo está me chamando. O culto tá bom, Abraão, mas o meu amigo está me chamando e eu vou ouvir a voz dele. Quantos querem ouvir a voz de Jesus? Que eu vou falar. Quantos desejam ouvir a voz de Jesus? Pastor, e como eu vou ouvir a voz de Jesus? Basta você ser amigo dele. Basta você andar com ele. Basta você dizer: Senhor, eu quero a tua amizade. Eu quero ser o teu amigo. Me chama de amigo, Jesus. Vai na minha casa. Senta na mesa comigo. Anda comigo. Pela manhã eu posso olhar e te dar bom dia, Jesus. Pela tarde eu posso sentir o Senhor na minha casa e dizer boa tarde. Pela noite eu posso olhar para o Senhor e saber que o Senhor está na minha casa e te desejar uma boa noite. Porque na minha casa o Senhor não precisa manifestar nada. Na minha casa o Senhor não precisa de mostrar nada, porque para mim o Senhor já mostrou tudo na cruz do Calvário. Tudo que eu precisava de ver e ouvir foi na cruz do Calvário. Eu vou falar, na minha casa Jesus não precisa manifestar nada. Na minha casa nós não servimos Ele por aquilo que Ele tem para oferecer, mas por aquilo que Ele é, o Filho de Deus. Eu vou falar, na minha casa nós não servimos Ele por aquilo que Ele tem para oferecer, mas por aquilo que Ele é. E o que Ele é, pastor? Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você se coloque de pé. Jesus libera a palavra profética. Lázaro sai para fora. A voz entra no seio de Abraão. Lázaro tem que descer agora. A alma desce. Aí Deus olha e diz: o espírito de vida também tem que descer. Posso falar uma coisa? Toda vez que o espírito de vida desceu, toda vez que houve vento na face da terra, foi Deus mandando vida. Vou falar de novo. Tem gente que acha que vento é prova. Não, Deus sempre mandou vento, sopro. Deus cria o homem. Deus cria o homem. O homem não tinha vida. Deus precisou de soprar. E o espírito de vida entra. A Sulamita diz em Cantares: vem vento sul, vento norte, mas traz vida sobre nós. Atos capítulo 2. E de repente veio um vento impetuoso que encheu toda a casa. Só que escute isso aqui. Essa palavra de Atos está em grego. A palavra vento, pastor Wagner, está no grego. Só que não está escrito vento, está escrito Ekai Egeneto. O que é isso, pastor? Alguém soprou. Aí você volta e cantar. A Sulamita disse: o vento do sul e do norte passou, e todas as árvores do seu jardim tremeram e balançaram. Alguns olham e disse em Atos 2: está bêbado? Estão tontos, estão embriagados? Porque uns choravam, uns pula, uns grita, uns roda, mas isso é o vento de Deus passando. E posso falar uma coisa? Deus soprou. A Bíblia diz assim que nós somos instrumento na mão de Deus. Tem algum instrumento de Deus aqui? Você já foi numa escola de música clássica? Numa escola de música clássica, o instrumento para fazer barulho, alguém tem que soprar. Se não soprar, não tem barulho. Não me leva a mal, o instrumento que não faz barulho está enferrujado. Falta Jeová mandar óleo lubrificar, mas nesta noite ele vai descer, o óleo vai lubrificar, mas vai soprar, e vai haver barulho no meio do povo. Lázaro estava deitado lá embaixo. O espírito de vida desce. Ele pergunta: descer aonde, Deus? Em Jerusalém? Deus disse: não, lá em Betânia. Aonde? No templo? Não, cemitério, lá onde Lázaro está. Ele desce. Lázaro está deitado, sem vida, sem nada, parado, uma carcaça. O espírito de vida entra, pastor Wagner. O coração está parado, o espírito. Pastor, o que é isso? O que estava morto começa a receber vida. O que estava morto começa a receber vida. Eu vou profetizar. O que estava morto começa a receber vida. Se o casamento estava morrendo, Jesus coloca vida lá. Se o ministério estava para morrer, Ele coloca vida. E agora, se o sonho estava morrendo, Ele desce para colocar vida. Só quem recebe, dá um grito de glória. Ela é plia sempre a. Ela yochou ela pra candará pra xandará plia. Ela yochou ela pra. Lázaro. Quando Lázaro sai, ele estava enrolado num lenço amarrado, costume egípcio, igual uma múmia. Era 15 degraus subindo e 15 descendo, pastor Iracema. Não tinha como andar. Só que o milagre já aconteceu, mas quem está do lado de fora não viu ainda. Vou falar de novo. O milagre já aconteceu. Quem está de fora não vê ainda. Só vê quem está dentro.
Só vê quem está dentro. Quem está do lado de fora não viu nada ainda, mas o milagre já aconteceu. E Lázaro tem que sair, mas está amarrado. E como sai, pastor? Pulando as escadas. Quando ele chega, a multidão olha. Uau! O defunto está vivo. O defunto está vivo. E Jesus dá uma ordem: desligai e deixai-o ir. Pastor, o que é isso? Ninguém vai parar teu ministério. Ninguém vai parar o teu sonho. Ninguém vai parar a tua história. Jesus dá a ordem: desligar e deixa ele ir. Ninguém vai segurar ele. Ninguém vai prender a tua história. Ninguém vai prender o teu sonho. Ninguém vai prender o teu ministério. Ninguém vai prender o propósito de Deus na tua vida. Jesus libera a palavra: desligar e deixar ir. Deixa caminhar. Deixa ele ir. Segura na mão deste crente aí. Segura na mão dele. Dá para cantar um louvor, pastor, rapidinho? Segura na mão deste crente. Segura, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo aqui que tem alguém dizendo: eu quero ser teu amigo, Jesus. Eu quero ser o teu amigo, Jesus. Eu quero ser o teu amigo, Jesus. Eu quero ser o teu amigo, Jesus. Eu não quero ter inimizade, eu quero ter a tua amizade, Senhor. Eu quero andar lado a lado contigo. Eu quero acordar pela manhã e sentir que a tua presença está na minha casa. Eu quero que o Senhor senta na mesa comigo. Senhor, eu não quero o Senhor por aquilo que o Senhor tem para oferecer, mas por aquilo que o Senhor é na minha vida. E o que Jesus ele é para você hoje? O que Jesus ele é para você hoje? Jesus ele é na tua casa. Na tua casa ele é amigo ou ele é visitante? Ele faz morada lá ou ele vai uma vez e não volta mais? Mas você vai profetizar: na minha casa não, passou na minha casa ele vai e faz morada. Na minha casa ele não é visitante, ele é amigo da família. Na minha casa ele não é visitante, ele é amigo da família. Na minha casa você não precisa mostrar nada. Na minha casa nós servimos ele porque ele é, não por aquilo que ele tem para oferecer. Na minha casa ele é amigo da família. Na minha casa ele senta na mesa comigo. Na minha casa ele amanhece lá, ele dorme lá. Na minha casa, a casa não é minha, mas a casa é dele. É ele que manda, é ele que faz, é ele que dá ordem. A casa é dele. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Você é o Lázaro aqui hoje que Jesus quer te chamar de amigo. Jesus quer te chamar de amigo hoje. O amigo não tem falsidade. O amigo não engana, ele não trai. É esse amigo que Jesus quer ser para você. Aquele que não trai, aquele que não mente, aquele que não engana, aquele que quando você precisa ele está do seu lado, ele não se afasta. Veio o que vier, mas ele está lá com você. Passa o que passar, mas ele está lá com você. É na luta, na prova, é na bonança, mas lá está o teu verdadeiro amigo, chamado Jesus de Nazaré. É pleo, é sépria. Elaia caia sépria. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Eu estou sentindo que Jesus vai chamar aqui pelo nome. Ele vai chamar pelo nome. Tem alguém que possa adorar aí? Adore a Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore, adore, adore. Adore, adore. Santa majestade, Santa. Deixa o vento soprar, deixa o fogo descer, deixa a glória cair. Adore, 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 adore. Fala que Ele é o teu amigo. Chama por Ele nesta noite. Chama por Ele nesta noite. Chama por Ele a tua adoração. A tua adoração vai trazer o teu milagre. A tua adoração vai trazer o milagre. Ela enchou, ela pra cantará, pra chantará. Santa
todo o teu coração. Adore a Ele de todo o teu coração. Adore a Ele de todo o teu coração. Manifesta a tua adoração nesta noite. Traz a essência do céu para a terra. Traz o noivo para perto da noiva. Elépria, sépria. Ora pra candará, pra xandarápria. Adore, adore, eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Chama pelo teu amigo nesta noite. Chama pelo teu amigo nesta noite. Fala com ele: Jesus, eu não vou pedir muito, mas me dá um abraço nesta noite. Me dá um abraço nesta noite. Peça que ele te abraça. Peça o teu amigo um abraço. Me abraça, Jesus. Me abraça, Jesus. Me dá um abraço nessa noite. Fala com ele: Jesus, se tu me ama. Se tu me ama, Jesus, me dá um abraço. Me dá um abraço. Deixa eu sentir a tua presença. Deixa eu sentir a tua glória. Me dá um abraço. Deus, olhe para mim aqui, irmãos, já para me devolver o microfone. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus e quer levantar sua mão e quer se tornar amigo de Jesus? Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar? Quer ser amigo de Jesus? Alguém que não aceitou Jesus aqui ainda e quer ser amigo de Jesus, andar lado a lado com Jesus, levar Jesus para dentro da tua casa. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus ou quer reconciliar? Se não tem, que Deus possa abençoar vocês ricamente. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.